Olá pessoal, tudo bem? Professor Marquinhos Xavier. Na semana passada eu passei um vídeo para vocês falando sobre fragmentação das estruturas do jogo, né? Na oportunidade eu comentei até que esse assunto é um assunto muito complexo. E eu vou tentar nas próximas semanas tentar destrinchar um pouquinho e facilitar um pouquinho o entendimento também. O que eu quis dizer na realidade é que a gente precisa ter uma programação mental para desfragmentar o jogo, não retirar a complexidade do jogo. A complexidade do jogo ela existe, ela vai continuar existindo sempre. E é importante que a gente trabalhe também a nível complexo. Mas na formação, na base, você fragmentar essa estrutura para um jogo mais simples facilita muito a programação mental do atleta para que ele enxergue grandes oportunidades. Hoje a grande dificuldade que eu percebo, por exemplo, é quando você está numa situação do jogo e o atleta não percebe que ele tem vantagem numérica sobre o adversário. Às vezes você está numa vantagem de 3 contra 2 ou 3 contra 1 e o atleta com a posse de bola ele não tem essa visão. Você olha de fora e diz, meu, ele está 3 contra 1, só que ele não percebe que ele está nessa configuração, sabe por quê? Porque o modelo mental dele não foi programado para ele identificar essas vantagens. Por isso que muitas vezes o problema não é o desenho da transição ou validar a vantagem numérica, é a estrutura mental dele que não está preparada para isso. No futsal, a gente fala que tem uma configuração inicial do jogo que é de 5 contra 5, certo? O enfrentamento, quase na totalidade, é de 4 contra 4. E as nossas estratégias, todas as nossas estratégias, todo o nosso sistema, eles são desenvolvidos para que a gente tenha alguma vantagem sobre o adversário, por menor que seja. 4 contra 3, 4 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 1 e assim sucessivamente. O nosso trabalho é para isso. Mas nós potencializamos o nosso trabalho quando nós conseguimos ter configurações mais simples. Essas são as mais simples, certo? 2 contra 1, 1 contra 1. Porque quando você tem estruturas fragmentadas mais simples, você tende a ter um enfrentamento melhor, tende a ter uma resposta na ação melhor. Então, todo o nosso trabalho é voltado a isso, a fragmentar a estrutura mental do jogo e não tirar a complexidade do jogo. Observando às vezes algumas categorias de base, de formação, treinando, você colocar 4 crianças de um lado, 4 crianças do outro, né, mais os 2 goleiros, e elas se enfrentarem, isso cria uma gama de possibilidades imensa na cabeça da criança, na cabeça do atleta que está se formando. Então é muito difícil esse jogo de enfrentamento 4 contra 4. Por isso, algumas atividades facilitam com que a programação mental dela seja para ela fragmentar as estruturas e conseguir, no momento que ela se enxergar em vantagem numérica, validar essas vantagens numéricas. Então a gente tem trabalhado muito em cima disso. Eu vou passar para vocês em seguida um vídeo que a nossa categoria Sub-9 fez aqui em Carlos Barbosa, para mostrar para vocês como é legal você ter a fragmentação. Você tem a quadra, mas uma estrutura que possa facilitar o jogo, certo? Eu vou mostrar para vocês essa atividade e a gente volta a conversar sobre esse assunto, que é um assunto muito extenso, muito longo e que ao longo dessas semanas nós vamos colocando alguns pontos importantes para que a gente vá entendendo qual é a concepção dessa fragmentação, ok? Um grande abraço a todos, votos de sucesso. Não esqueça, curtem e compartilhem o meu canal no YouTube e a minha fanpage. Olá pessoal, então vamos lá para a atividade prática. É uma atividade que a gente gravou com a categoria Sub-9, né? Então vejam aqui no meio da quadra, dividindo ela numa diagonal, tem alguns discos aqui, você pode utilizar cones também. E a regra básica é de eles não poderem passar entre os intervalos, podendo passar para esse lado da quadra somente pelo último cone, ou estarem todos desse lado ou desse lado da quadra aqui, mas não podem passar entre esses intervalos. Isso gera em vários momentos igualdade numérica e outras tantas a superioridade até causada pela possibilidade de não ter que ultrapassar os intervalos, né? Vamos soltar aqui a atividade, ó. Vou explicando, é um Sub-9, uma escolinha que a gente tem aqui. Então olha lá, ó, formação das estratégias, né? Ó, 2 contra 1, eles vão elaborando as estratégias e vai acontecendo algumas superioridades bem bacanas, né? Então ó, percebam que eles estão agora todos eles do lado de lá da quadra, ó, passando pelo último intervalo. Olha lá, ó. Agora eles estão se organizando para sair.
certo? Então eles se organizam para sair e vão criando vantagens, ó, vão criando estratégias para jogar. Eles sabem, ó, eles não podem passar o intervalo, vejam só como eles vão criando as estratégias, ó, um balanço defensivo ali, conseguiram fazer um 2-1, né? Nessa ótica aqui, ó, podem trocar passes normais entre os intervalos, sem problema nenhum, mas vai ficando uma estrutura, ó, desmancha, né? Estão se organizando, olha só, e aí... Ok, deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para fazer uma observação. Percebo então aqui, ó, que esse garoto aqui, ele passa o intervalo, né? A regra inicial não permite que isso aconteça, mas a gente também vai medindo as intenções. Aos poucos a gente vai corrigindo, enfim, para eles não burlarem as regras do jogo. Mas vejam só que eles já começam a criar, né, estratégias de vantagem numérica e vai fragmentando o jogo, né? Vai criando estruturas mais simples para eles trabalharem, o que é muito legal. Ó, percebam aqui que esse garoto também, no ímpeto da defesa, ele foi, mas olha só como ele está trabalhando não só as questões motoras, mas a mente dele também, ó. Ele percebeu, opa, e voltou. Então é isso que a gente quer ativar nas crianças, né? É pensar e agir, né? Pensar o ato mental e o ato motor. Então eles vão fazendo, vão formulando essas estratégias aí. É um exemplo de jogo de fragmentação, bem bacana, dá para vocês utilizarem, variar as regras, e criar novas jogos e atividades que possam ajudar as crianças a fragmentar melhor as estruturas, ok? Votos de sucesso a todos, um grande abraço e não esqueçam, né, curtam e compartilhem o meu canal no YouTube e a minha fanpage. Até a próxima!